Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais uma live e o tema hoje ele foi feito sob encomenda, vamos colocar nesses termos, por uma cliente muito querida, que ela me mandou uma mensagem e disse: Cíntia, percebi que tu tá fazendo várias lives, qual a possibilidade de fazer uma live para as pessoas que ficaram sem trabalho nesse momento atual? E aí eu disse, claro, com certeza. Oi, Hamilton, tudo bem? E eu disse, vamos fazer essa live sim. Vou chamar uma pessoa que é super especialista nesse assunto, pra gente discutir e trazer dicas para vocês como é que se começa, o que se faz. Zuleika, tô te chamando. Aí, lá vem ela, a minha... Nossa, a pessoa que eu tenho um carinho imenso. Aí, como é que tu tá? Oi, tudo bem? Tudo e contigo? Tem uma nuvem na tua... Pois então, já vamos resolver isso. Agora deu. Não deu. Agora sim. Tudo bem, Cíntia? Tudo e contigo. Eu tava fazendo as devidas apresentações aqui, mas não... Daí tu entrou e eu te chamei. Eu tava comentando... Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Eu tava comentando com o pessoal que essa live ela foi feita sob encomenda. Foi uma pessoa muito querida, muito especial, que ela mandou uma mensagem e disse assim: Cíntia, eu tenho amigos, eu tô trabalhando, mas eu tenho amigos que ficaram sem trabalho, que estão numa situação assim, o que eu faço na minha vida agora? E aí eu disse, então já sei quem vai conversar comigo sobre esse assunto. E eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui, né? E aí agora eu quero que tu se apresente, eu só vou comentar aí com o pessoal. O meu nome é Cíntia Rodrigues, eu sou coach, sou mentora, trabalho com consultoria. E essa pessoa que tá aí é a minha super coach, que se hoje eu sou quem sou foi por causa dela, né? Que 1 ano e meio atrás a gente fez um processo lindo. Eu me redescobri, troquei minha carreira, né? E aí eu falei que eu quero que tu se apresente e aí vamos começar a nossa live de fato. Cíntia, muito obrigada pelo convite, obrigada pelo teu carinho. Tu sabe que eu adoro compartilhar momentos contigo, tu é muito especial. Então, eu sou a Zuleika Heinheimer. É difícil de dizer esse sobrenome, né? Falar sim. Eu sou psicóloga e eu trabalho ajudando as pessoas a desenvolverem a sua inteligência de protagonismo de carreira. Então, recolocação profissional é um dos pontos que eu trabalho bastante hoje. E vai ser um prazer poder conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Legal. Eu acho que assim, Zuleika, num primeiro momento, claro, a gente tá passando por quarentena, pandemia, essa coisa que todos sabemos, né? E lá em 2018, quando a gente fez o processo juntas, foi uma coisa que para mim foi fundamental. E aí eu gostaria que tu me corrigisse e complementasse o que eu vou falar, que eu acho que quando a gente fica, às vezes, sem trabalho, é um momento de reflexão e de entender, ok, mas o que eu gosto de fazer, o que eu faço bem e como é que eu começo isso, né? Por onde que eu começo, o que eu faço. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, desse início, assim, sabe? Porque é compreensível que as pessoas estejam apavoradas, vamos colocar nesse termo assim, bem do dia a dia. Meu Deus, agora a economia tá ruim, eu fiquei sem trabalho, o que eu faço, né? Então... Ótima colocação, Cíntia. As pessoas estão me procurando e a primeira orientação é: não entre em pânico. Mas como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou entrar em pânico? Parece, Zuleika, que tu não tá ligando a TV, não tá vendo as notícias, não tá sabendo o que tá acontecendo, né? Sim, de fato, nós estamos vivendo um momento único, raro e realmente muito difícil. A gente sabe que os índices de desemprego estão crescendo todos os dias. Existe uma possibilidade de chegar a índices assim muito altos, né? Talvez nunca vistos na nossa história recente. Então, nós não estamos negando a realidade. De fato, existe um problema muito sério que é econômico. Mas, por que eu disse não entre em desespero?
Porque o desespero não vai ajudar a pessoa a encontrar uma solução nesse momento. Claro que vai ter um dia que a gente vai acordar tenso, a gente vai acordar preocupado, tem que pagar as contas no final do mês. Isso tudo é normal. Entretanto, você precisa buscar alternativas. Então, a primeira coisa é: tenta te acalmar, se organiza, vai fazer alguma atividade que te deixa bem, relax, veja um filme, leia um livro, busca um vídeo, acessa conteúdos interessantes que tem na internet nesse momento e tenta acalmar. Esse é o primeiro ponto. Depois disso, nós temos que ser conscientes. Tá bom, existe de fato um problema muito sério. Sim, nós não estamos negando isso. Mas isso vem acompanhado de um grande desafio, que é: eu preciso me qualificar mais. É óbvio que agora vai ter mais candidatos competindo por uma mesma vaga. Sim. Claro, com certeza. Com certeza, não tem como negar essa realidade. Mas aí eu convido as pessoas a pensarem o que elas vão escolher fazer nesse momento. Ou elas vão ficar lá chorando, sofrendo muito com o que está acontecendo, olhando as notícias muito ruins que estão passando nos noticiários da TV todos os dias. Ou a pessoa vai pensar: existe essa realidade, não tem como mudá-la, eu posso fazer alguma coisa para melhorar as minhas possibilidades. Eu não posso mudar o mundo, não posso mudar a economia, mas eu posso melhorar aquilo que está no meu alcance. Então, a minha sugestão é: comece buscando alternativas de autodesenvolvimento. Bom, assim é o que eu venho falando. Eu tô numa série de várias lives aí e eu tenho falado em autoconhecimento e autodesenvolvimento há mais de um mês. Porque lá quando eu passei pelo processo de transição de carreira e de entender o meu momento e de ver para que lado que eu ia, foi por ali que a gente começou. Foi entendendo, foi me conhecendo e entendendo o que eu faço bem e como é que as pessoas veem o meu desempenho em relação àquela atividade. Isso foi fundamental. Às vezes é conversar com as pessoas da família: que tu acha que eu faço bem? Porque às vezes a pessoa diz: mas eu não tenho como fazer um processo agora de alguém para me ajudar ou coisa parecida. Mas aí a pessoa pode, que nem tu está falando, buscar conteúdos, porque tem muito conteúdo grátis na internet hoje para ajudar a pessoa a se recolocar, né, Zuleika? Tem muita coisa disponível. É que a primeira coisa, a pessoa tem que pensar: quais competências eu tenho? O que eu desempenho com maior facilidade do que a maioria das outras pessoas? Quais são as minhas forças, né? Claro que mapear as fraquezas também é importante, né? Por quê? Porque eu não tenho que procurar um trabalho onde eu vou usar exatamente as minhas fraquezas. Aí isso não vai dar certo, eu não vou ficar muito tempo naquele trabalho. Mas o Leica, agora não é hora de escolher trabalho. Eu entendo que é a hora de pagar as contas. Mas você pode se preparar para processos que você consiga direcionar. Ou seja, você pode mandar um currículo para vagas e oportunidades onde você vai explorar mais as suas forças. Então, é muito simples. Um caderninho, uma folha de papel em branco e vamos escrever o que eu realizo com facilidade, o que eu gosto de fazer, e vocês vão ver que vão surgir muitas competências. Depois disso, eu começo a pensar quais atividades ou cargos vão ao encontro dessas competências. E aí eu já vou conseguir mapear algumas possibilidades de oportunidades, de vagas que eu vou poder me candidatar lá no mercado. Bom, a Cíntia disse uma coisa, mas nem sempre eu tenho clareza dessas minhas facilidades, né? Uhum. Então, uma atividade legal é pedir feedback para as pessoas. Escolhe pessoas da sua confiança, liga, manda um e-mail dizendo que você está vivendo um momento importante, que você gostaria de mapear algumas das suas competências e pede para essa pessoa te dizer quais são as tuas forças e quais são as tuas fraquezas. Mas olha só, seja humilde, receba com carinho, não vai questionar depois o que a pessoa diz que eu não sou boa em fazer cálculo, mas tu não é mesmo, tá tudo certo. É o jeito que ela me percebe, é isso aí, Cíntia, tá tudo certo, não quer dizer que ela esteja certa. Então, assim,
atividade legal é pedir feedback, desde que com humildade, que você receba com muito carinho e pare para pensar. Você vai se dar conta que você tem muitas habilidades. E aí você pensa, bom, mas eu tenho uma facilidade de comunicação. Isso abre portas para muitas vagas, né? Eu quero trabalhar no comércio, isso é importante. Eu tenho facilidade de cálculos, estatísticas. Uma outra vaga que envolve isso. A gente começa a encontrar, ao invés de uma possibilidade, 2, 3, às vezes, muitas possibilidades. Então, porta de entrada para o processo é identificar quais são as suas forças, o que você consegue entregar bem e conseguir encaminhar o seu currículo direcionado para essas vagas onde você vai ter um bom desempenho. Zuleika, surgiu uma oportunidade aqui, eu não sou muito boa nisso, mas eu preciso aceitar porque eu tenho que pagar minhas contas. Tudo bem. Ninguém está dizendo aqui que estamos vivendo um mundo perfeito. Ok? Mas... Sim, faz parte. Faz parte. Mas se você tiver a possibilidade de buscar algumas vagas, procure direcionar para aquelas onde você tem mais facilidade. Então, como a gente faz isso? Mapeando as nossas forças, as nossas principais competências. Então, um bom jeito de começar é, sim, o autoconhecimento. E uma forma de explorar isso, pedindo ajuda para as pessoas da nossa confiança. Elas vão dizer, olha, tu tem a facilidade de ensinar as pessoas. Tem gente que nunca se deu conta disso. Nossa, eu sou capaz de ensinar alguém. Né? E você descobre aí que você tem muitas habilidades que você pode sim incluir para o seu dia a dia. Então, eu vejo que algo muito interessante é romper o medo inicial de pedir ajuda, de explorar. Porque o que está acontecendo? Eu estou vendo que tem pessoas até em depressão nesse momento e elas não conseguem sequer começar a busca, né, por uma oportunidade. Então, assim, pede ajuda. Busca pessoas da tua confiança. Se for o caso, busque profissionais da área de saúde. Mas entenda, existe uma coisa agora que é positivo no meio disso tudo. Você vai competir de uma forma mais intensa por oportunidades? Vai. Entretanto, tem muitas pessoas no mercado em função da pandemia e isso faz com que você vá para uma entrevista sabendo que o entrevistador recebe essas pessoas que estão no mercado já de uma forma muito mais acolhedora, porque em função da crise tem muitas pessoas, né? Então você já tem esse ponto positivo. Então, assim, o que vai te diferenciar agora? Estar melhor preparado. Zuleika, bom, né? Tu sabe que eu fiz processo seletivo, né? Quando eu trabalhava na empresa por muitos anos. E eu percebia, e muitos profissionais... Você realizava processos seletivos, você contratava pessoas. Eu contratava as pessoas. E aí, durante os processos, às vezes eu fazia, assim, uma entrevista coletiva, vamos dizer, para ganhar o meu tempo, que eu era sempre com bastante coisa para fazer e tudo mais. E aí eu começava apresentando a empresa e eu falava, olha, nós temos disponível essa vaga, blá, blá, blá. E aí era interessante, porque eu pedia para as pessoas, eu digo, olha, me diz, eu já tinha uma percepção, analisando o currículo e tudo mais, e eu dizia para a pessoa assim, me diz qual das vagas te interessa mais. E era muito interessante, porque 90% das vezes as pessoas diziam, qualquer uma para mim serve, porque eu preciso trabalhar. Só que aí é interessante. E o mais interessante foi que, ao longo de vários anos, eu cometi um erro de contratar a pessoa porque ela estava tão desesperada para trabalhar e eu estava naquela ânsia por contratar. Que eu disse, ai, tá, tudo bem, coitada da pessoa, está procurando trabalho, vou deixar ela trabalhar. E sempre dava errado. E aí é muito interessante que é exatamente o que tu tá falando. Que é tipo assim, a gente precisa trabalhar naquilo que a gente faz bem. Não é chegar na empresa e dizer assim, não, qualquer vaga me serve. Porque eu tô muito desesperado. Claro que todo mundo tá numa situação complicada. Nós entendemos isso. Mas, às vezes, tu ser sincero no processo seletivo, pro entrevistador é muito melhor. Ele vai dizer assim, poxa, realmente, essa pessoa aqui, ela tem esse perfil. Ela não abre mão disso. Porque aqui eu brinco, eu não vou contratar um tímido que adora números para visitar clientes, né?
Então, esse é um ponto muito interessante. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Muito bom. Existem as pessoas que dizem que, olha, eu preciso muito, todas as vagas são ótimas, eu estou super disposta a aceitar qualquer desafio. Tá. O extremo é dizer, eu só quero essa oportunidade, eu só trabalho nesta vaga, também não aceito outros desafios. Então, o que eu vejo? A pessoa precisa poder ter essa humildade na entrevista de dizer, olha, eu estou precisando muito trabalhar. Então, eu estou muito receptiva às oportunidades que vocês têm. Entretanto, acrescenta, se a pessoa está te dando essa oportunidade, no exemplo da Cíntia, ela pergunta quais das vagas, né, ou qual dessas vagas você tem maior afinidade. Então, aproveita isso e diz para o entrevistador, olha, eu estou muito aberta, disposta a aprender, a contribuir com a empresa, preciso de um trabalho e acredito que eu ainda vou contribuir mais, né? Eu posso contribuir mais ainda na vaga X. Então, veja, você consegue demonstrar que você está muito interessado na oportunidade, mas você dá uma pista para o entrevistador. Porque mais um. É muito difícil, às vezes, o entrevistador identificar exatamente quais são as principais competências da pessoa, qual vaga ela vai se destacar. Então, se a pessoa tiver essa clareza, ela vai poder dizer isso com carinho e com humildade e vai ajudar a direcionar para uma oportunidade onde ela realmente vai se destacar positivamente depois. Porque um grande problema é quando a gente consegue, tá, um trabalho, entretanto, a gente não se identifica nada e ainda é muito incompetente naquele trabalho. Isso é um problemão. Então, não vai adiantar, você vai ficar 1, 2, 3 meses, o que vai atrapalhar a empresa, porque logo vai ter que estar recontratando outra pessoa, e também vai ficar perda de tempo para todo mundo. E vai ficar ruim para você, que deixou de estar buscando uma outra oportunidade, onde você já pode estar construindo algo positivo para a sua carreira. Então, ajudar o recrutador nesse sentido é algo ótimo. Muito boa a tua dica, Cíntia. Então, a diferença aí é criar um meio termo para que você ajude o entrevistador sem ser arrogante. Tá, ótimo. Zuleika, alguma dica que a gente possa falar para as pessoas? A gente tem toda a questão lá do elaborar o currículo, atualizar LinkedIn, dependendo da área da que a pessoa trabalha, né? Do nível, assim, se é mais operacional, mais gerencial, enfim. O que mais de dicas a gente pode falar para as pessoas nesse momento? Primeiro, manter a calma. Segundo, se conhecer, identificar suas competências. E aí, depois, a gente vem para uma atividade prática, vamos dizer que assim, tá, agora eu preciso colocar a mão na massa. O que eu faço? Por onde que eu começo, né? Excelente! Então, se tem esses 2 pontos já encaminhados, primeira coisa, um bom currículo. A gente sabe que tem que ter um bom currículo e isso parece óbvio, mas não acontece com frequência. Eu recebo muitos currículos, tá? E atendo empresas que fazem processo seletivo, eu olho para os currículos de diferentes cargos e realmente eles deixam muito a desejar. Então, se você não tiver um bom currículo, uma boa apresentação, agora, com esse aumento de concorrência, você já saiu atrasado. Primeira coisa. Sim, porque aí a pessoa não é chamada nem para entrevista, porque o recrutador olha, esse currículo aqui tá mal feito, tem erro de português, enfim. E passa batida. Às vezes a pessoa ter um candidato melhor do que aqueles que foram chamados, mas não impressionou pelo currículo, né? Excelente. Então, descrever bem as suas experiências anteriores, o seu objetivo. Quer ver? Um erro assim, ó, básico. A primeira coisa que o recrutador olha quando recebe um currículo é o título que diz objetivo. Aí, às vezes, eu recebo currículos onde a pessoa diz: meu objetivo é crescer e me desenvolver junto com a empresa, demonstrar minhas competências. Gente, objetivo do nome. Objetivo. Diga o cargo ou a área que você está buscando. Busca atuar na área de gestão de pessoas. Se você já sabe que a vaga é de analista de recursos humanos, analista de recursos humanos.
Esse é o teu objetivo. É aquela vaga. Vai o nome É da vaga. aquela vaga. Então, assim, não fique perdendo tempo. E tem currículos que nem têm objetivo, né? Outros que o objetivo não é nada objetivo e não diz nada sobre o cargo que a pessoa está buscando. Então, vai estudar um pouquinho sobre currículo e monte um bom currículo. Nada de preguiça nessa hora. Você tem que escrever, reescrever e trazer detalhes da sua experiência. Às vezes é um detalhe de alguma atividade que você realizou que vai chamar a atenção do entrevistador. Olha, é bem isso que a gente precisa aqui na empresa. Às vezes a pessoa fazia uma atividade, o entrevistador olha, nossa, essa pessoa sabe fazer isso que a gente precisa, vou chamar para entrevista. E aí tá contigo, né? Tá com a pessoa que vai ser entrevistada, ser chamado, enfim. Mas já é o primeiro passo. Aí depois que você tem um currículo muito bem estruturado, como a Cíntia falou, sem erros de português, com um texto bem escrito, com as suas competências bem exemplificadas, aí é hora de levar essas informações para o LinkedIn. Bom, tem pessoas que ainda não têm LinkedIn. Minha sugestão, faz imediatamente o LinkedIn se está buscando trabalho. O LinkedIn hoje é a maior rede de relacionamento profissional do mundo. Então, é fundamental estar presente no LinkedIn e com um perfil completo. Esses são os 2 pontos técnicos e que você pode iniciar hoje mesmo, depois da live, para começar o seu trabalho de recolocação profissional. Bom, digamos que o seu currículo está lindo, seu perfil no LinkedIn está pronto, cuidado com fotos, esses detalhes fazem toda a diferença. Por que eu estou dizendo isso? Gente, pensa assim, ó, aumentou muito a concorrência, já tinha todo esse cuidado antes, mas agora ainda mais. Imagina que eu já recebi currículos com foto de pessoas bebendo cerveja, com foto de pessoas de sério? Foto de pessoas biquíni escuro. Ah, não, de biquíni é pra matar. É, então assim, ó, tem coisas que a gente acha que nem existe, mas existe. Pessoas com perfil tão de lado que não dá pra ver nada do rosto. E óculos escuros eu já vi, já recebi desses aí, eu já vi. Então, não sabe. É importante cuidar dos detalhes. Uma foto profissional, tanto no LinkedIn quanto nas suas redes sociais. Geralmente, como é que o recrutador entra em contato com você? Pelo WhatsApp. Primeiro contato que ele vai ter, sua foto do WhatsApp. Ela te representa profissionalmente da forma com que você gostaria de ser visto? Eu não vou entrar aqui no critério de julgar. Você que tem que ter essa resposta. Zuleika, o meu Facebook e o meu Instagram são as minhas redes sociais pessoais. Então, assim, eu acho uma invasão de privacidade a empresa ir lá olhar isso. Eu já ouvi isso muitas vezes. Gente, quem sou eu para dizer que tá certo ou errado? Eu não entro nesse critério. Eu sou... que as empresas fazem. Porque a Zuleika sabe que isso... tu sabe que eu tinha um pouco desse preconceito, assim. E falo por mim, eu achava, eu sou uma pessoa que agora eu posto muita coisa, né, profissionalmente falando, mas eu achava assim, não, imagina, a empresa vai olhar. Depois que eu comecei a estudar, enfim, eu entendo que, assim, nós somos seres únicos. E não existe, esses dias, antes da pandemia, eu fiz um treinamento numa empresa, eu digo, gente, é hipocrisia tu dizer, não, depois que eu coloquei o pé pra dentro, esquece porque eu sou outra pessoa, não, tu é a mesma pessoa que tá no teu local de trabalho. São coisas, sabe? E aí, assim, eu sou em casa, enfim, nas minhas redes sociais, eu sou a pessoa que não está trabalhando, mas tu continua sendo o mesmo ser humano. Com todos os teus defeitos, todas as tuas qualidades. Só que aí a questão é a seguinte, o cara vai ver lá. E aí eu digo, porque eu fazia isso. A pessoa só postava foto bebendo. Todo final de semana enchendo a cara. Aí tu pensa assim, será que essa pessoa vai vir trabalhar na segunda-feira? Cara, tu pensa. E eu falo assim, com visão de quem fez recrutamento há muito tempo. Mas que pessoa bandida pensava assim. Assim como eu pensava, certamente muitos recrutadores pensam. E faz parte. As pessoas me dizem, Zuleika, que hipocrisia,
Vocês não sabem que as pessoas bebem cerveja? Vocês, recrutadores, não sabem que as pessoas vão à praia? Mas, olha só, as decisões, elas são tomadas muito mais pela emoção do que pela razão. Então, o que vai levar um recrutador, um gestor, o dono de uma empresa a contratar alguém, perpassa muito por essas questões de percepção, de sensação. Não necessariamente isso é lógico, isso é óbvio, mas é a emoção, a percepção que gera a tomada de decisão. Então, ele olha para uma pessoa que está sempre postando festa e bebida, o que ele vai pensar? Um exemplo é isso que a Cíntia falou. Será que ele vai vir na segunda-feira? Mas o Leite, eu sou extremamente responsável. Mas será que ele vai entender isso das tuas postagens? Ah, então tu está dizendo que eu não posso mais postar, que eu não vou ser mais eu? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você pode fazer o que você achar que deve. Entretanto, os detalhes fazem muita diferença em processo seletivo. Mas muita diferença mesmo. Então, a minha sugestão é, você está em um processo de recolocação profissional, está buscando um emprego, cuide dos detalhes. Mas cuide mesmo. A foto, o conteúdo que você posta em todas as redes, não é só no LinkedIn. Uma vez eu recebi um currículo que dizia, como e-mail, gostosona da Zona Sul, @alguma coisa.com.br. Bem, você entende que talvez ela fez isso por brincadeira ou coisa assim? Era só o título do e-mail dela. Como é que eu vou mandar um currículo para o diretor da empresa com um e-mail desses? Ai, Juliana, né? Desculpa, mas foi muito engraçado isso. Então, assim, ela quando fez esse e-mail, eu acho que ela não pensou que ela ia mandar isso para um processo seletivo, que alguém poderia usar isso para uma contratação, enfim. Então, assim, ó, desde qual é a nomenclatura do seu e-mail. Os detalhes fazem muita diferença. Bom, você já respirou, se reestruturou, tem autoconhecimento, montou um currículo, tá com um perfil legal no LinkedIn. Hora de se preparar para a entrevista. Bom, muito isso aí é entrevista. Eu gosto de indicar a simulação de entrevista, tá? A simulação de entrevista pode acontecer com um profissional da área de gestão de pessoas, mas se você não tem esse recurso, né, essa possibilidade no momento, busca um amigo e pede para que essa pessoa simule uma entrevista, leve algumas perguntas que geralmente se fazem em entrevista, peça para o seu amigo fazer algumas perguntas que você ainda não se preparou para ver como é que você se sai na hora. A entrevista é decisiva no processo seletivo. Então, a forma com que você se apresenta, os seus objetivos claros, mas principalmente, aqui vai uma dica muito especial, a motivação. Hoje, quando eu estou realizando um processo seletivo, ajudando os RHs das empresas que eu atendo, o que mais me chama a atenção é o número de pessoas que estão buscando emprego e que vêm para a entrevista e respondem sim, não, talvez, vou pensar, não sei se é bem isso. Gente, você acha... E é assim com esse ânimo, né? Com esse ânimo, sem falar que às vezes ainda coloca a mão aqui no rosto e fica ouvindo o recrutador falar com esse ânimo. Gente, motivação é fundamental num processo de entrevista. Pensa assim, ó, quem está contratando está buscando uma pessoa para fazer parte de um projeto extremamente importante para eles. Cada empresa tem um sonho, tem muitos objetivos por trás. Para realizar estes sonhos, para ser competente, para crescer, para se destacar, que é o objetivo de todas as empresas, elas contam com pessoas. E se a pessoa já na entrevista não demonstrar o seu interesse, a sua motivação, imagine o que esse recrutador, muitas vezes o gestor da área, até mesmo o dono da empresa, ele vai ficar pensando. Nossa, se na entrevista tá assim, imagina se eu contrato essa criatura. Imagina se eu contrato. E aí você pensa, mas o Leite, eu sou tímido, eu tenho medo de parecer muito exagerado. Olha só, seja honesto.
Demonstre a sua motivação, o seu interesse. Como? Com entusiasmo no tom de voz. Não é para ficar gritando, mas também não fica falando baixinho que ninguém te escuta. Leve, se prepare para contar exemplos da sua história. Não dá para ter respostas só de sim ou não. Quer ver uma pergunta muito típica? Se a gente pergunta para a pessoa como é que é o teu deslocamento até aqui, a pessoa vai te dizer, bah, hoje eu vim de Uber, não sei te dizer. Gente, se você disser que não sabe uma resposta tão simples dessa, você não sabe se você tem condições de chegar na empresa para trabalhar na empresa, o que você acha que o recrutador vai imaginar da sua disponibilidade? Então, por favor, vai à empresa Estuda, né? Estuda, verifica, faça a linha. Se for de ônibus, se for de carro, se for de trem, não importa. Veja. E quando vier a pergunta, tenha convicção. Eu tenho disponibilidade. Então nem vai na entrevista, porque daí tu vai de repente deixar a pessoa querendo te contratar ou coisa parecida. Economiza o teu tempo e da empresa também. Ai, mas essa empresa aqui é muito longe. Que tu entende, Cíntia? Tá, e com quem vai ficar a tua filha? Não pensei nisso. Então não se candidata. Né? Com quem vai ficar a tua filha? Então, assim, ó, esses detalhes, eles são muito importantes. E a gente, às vezes, não se dá conta que são pequenas respostas e, às vezes, pequenas doses de motivação e de interesse que vão fazer com que o recrutador se interesse ou não neste candidato. Agora, onde ele vai ter um monte de candidato para cada vaga, então, imagina o que esse recrutador vai aumentar a sua exigência na hora de ouvir as respostas. Então, assim, entrevista, foque nas suas qualidades. Outra dica muito importante é o que você vai contar sobre o seu melhor? Eu já cansei de perguntar para os candidatos quais são as suas forças, as suas principais qualidades, e a pessoa me contar um defeito. Zuleika, agora eu vou ter que fazer um adendo aqui. A pior coisa que tem... me fala alguma coisa que tu tenha que melhorar, porque isso é bem padrão, né? O pessoal diz, me fala uma força e uma fraqueza, né? E aí a pessoa diz assim, eu sou perfeccionista. Gente, que coisa mais clichê, né? Por favor, não diga que tu é perfeccionista. Diz que tu é chato, que tu é metódico, ou qualquer coisa, mas não diz que tu é... Você é uma pessoa, legal, ele é um ser perfeito. Não existe isso, né? Tem um pouco de humildade. Assim. Então, gente, tem respostas que nos prejudicam, né? Esse é um exemplo, a gente até brinca com isso, que é uma resposta clichê no mercado. Quais os seus defeitos? Eu sou perfeccionista, mas isso não é defeito, né? Você traz uma qualidade, daí você faz o oposto do exemplo que eu dei antes, né? Então, vamos lá, faz um exercício de autoconhecimento. Quais são as tuas dificuldades? Por exemplo, uma dificuldade que eu tenho é de falar em público. Um outro exemplo, eu tenho dificuldade com organização de eventos, que já não é o caso da Cíntia, né? Então, assim, existem situações verdadeiras e honestas que você pode compartilhar na hora da entrevista, sem ser clichê e sem mentir. Agora, imagine você, quando você traz coisas assim completamente absurdas, o entrevistador, ele percebe na hora. Isso não te valoriza. E pior, não gera um vínculo de confiança, muito menos de credibilidade. Então, na hora de responder, se você fez o exercício de autoconhecimento, você vai saber quais são as suas principais qualidades e também vai poder falar a verdade sobre os seus possíveis defeitos, que na verdade aparecem de outro jeito, né? Oportunidades de melhoria, né? Geralmente o recrutador vai perguntar com mais leveza. Mas você precisa entrar naquela entrevista pronto para mostrar o seu melhor. Se você não conseguir fazer isso, então não vá para a entrevista. Não mande currículos ainda. Se prepare mais. Porque você vai perder aquela oportunidade e dificilmente você vai ter uma oportunidade de novo lá naquela mesma empresa.
Então, porque aí tu vai pra pilha do desclassificado. Ah, deixa quieto. vai ter um registro lá no RH, né? Que vai Uhum. acabar te desclassificando. Então, assim, gente, também não pague o mico de dizer absurdos. Já que a Zuleika disse que tem que ser honesta, eu vou ser. Aí a pessoa pergunta um defeito e ele diz: eu não consigo cumprir horário, eu sempre chego atrasado. Bom, vai tratar isso antes de ir para a entrevista também, né? Por favor, você dizer que você tem uma dificuldade deste tamanho vai impossibilitar a sua contratação na maior parte das empresas. Eu já fiz isso. Imagina a pessoa traz um defeito que ele vai contra os pré-requisitos da vaga. Então, gente, pensa um pouquinho, tem que ter bom senso. Mas então eu vou ter que mentir, porque se eu não puder dizer que se eu não puder dizer que eu vou chegar atrasado, eu vou estar mentindo. Então você tem que trabalhar isso antes. Você acha que você vai se manter por muito tempo nessa vaga? Zuleika, outra questão que eu queria fazer um gancho assim e pedir para tu comentar são duas coisas que eu percebia muito assim. Quando a pessoa sabe o nome da empresa e aí eu era uma pessoa, quando eu fazia processo seletivo, eu falava um pouquinho da empresa e da vaga. Mas eu sei que já participei de processos seletivos que o pessoal parte do pressuposto que tu já ouviu falar na empresa e tu sabe tudo sobre ela e sai falando. Então, assim, eu perguntava, o que tu sabe da empresa? Eu já entrei no site, eu vi que faz isso, que faz aquilo, faz aquilo. Já entrevistei pessoas, não sei, eu peguei o endereço e vim. Então, o que tu comenta sobre isso? Agora, eu faço uma pergunta bem simples. Se coloca no lugar do entrevistador. Se você tem 2 candidatos, um pesquisou tudo sobre a empresa, fala do teu segmento, da identificação que esse candidato tem em trabalhar nessa área, do quanto ela gosta daquele segmento, e um outro que vai dizer para você: eu não sei nada sobre a empresa, não tive tempo de pesquisar. Quem que você acha que vai chamar mais atenção positivamente do entrevistador? Então, assim, em tempos de muita concorrência, só tem um jeito: se prepare. Estude o máximo que você puder. E não apareça numa entrevista sem estudar bastante sobre a empresa. Eu já vi casos onde a pessoa chega lá e ela se confundiu e é outro segmento. Ela começa a falar de outro segmento na hora da entrevista. Gente, fica constrangedor a situação. Então, como que eu demonstro que eu estou interessada em uma vaga? Quando eu me preparei e consigo dizer da minha identificação com aquele segmento, como eu posso contribuir com aquela empresa. E eu só consigo fazer isso se eu estudei sobre aquela empresa. Hoje, a maioria das empresas tem site. Olha lá, redes sociais, as últimas notícias que estão no jornal, as últimas campanhas que essa empresa criou, qual o propósito, os valores, a missão dessa empresa. E se você se identifica, traga isso na entrevista. É importante demonstrar. Se você não se identifica com nada, de repente nem se candidate para essa oportunidade. Nem manda o currículo, né? Faça a Ana aqui, Oi, Ana, um beijo para ti. A Ana mora lá em Fortaleza agora. E ela atendia a empresa que eu trabalhava, ela trabalha com departamento pessoal. E ela tá colocando aqui, porque o candidato tem que recrutar as empresas também. Muito ouvi isso de uma pessoa que me ajudou algum tempo atrás. Olha só, eu gosto de dizer que o casamento perfeito é aquele onde a empresa escolhe o candidato que atende às suas expectativas, mas que o candidato escolheu a empresa que vai ao encontro também do que está buscando. Não só em termos de atividade, mas em termos do que essa empresa oferece enquanto instituição, enquanto cultura. Possibilidade de crescimento, salário, se tem uma identificação até de valores, que às vezes tem empresas que não tem no site, mas tu chega, tem uma placa assim, valores da empresa, e tu olha e diz assim, nossa, não me identifico com nada disso aqui. Isso. Lá, sabe? E se essa empresa
como se dão os relacionamentos lá dentro, qual é o clima dessa organização. Então, tem um jeito de os dois ganharem, empresa e profissional. Como? Os dois se conhecendo, especialmente ainda antes, né, do processo seletivo. E quando for para a entrevista, já saber se identificou ou não. Se identificou, demonstrar essa desmotivação. Se a Cíntia me perguntasse hoje, Zuleika, qual é o maior problema dos processos seletivos? Eu já entrevistei mais de 50 pessoas para uma vaga, por exemplo. E aí, assim, as pessoas tinham qualificação técnica. A empresa tinha urgência para contratar. Mas por que nós não conseguíamos fechar a vaga? Porque nós não encontramos... 50, tu não conseguiu tirar ninguém. Ninguém. Isso em entrevista individual, sem falar em entrevista coletiva. Nossa, e por que isso? Se as pessoas atendiam tecnicamente, elas tinham uma experiência na área. Porque elas não demonstravam motivação, elas não demonstravam interesse. E dependendo da empresa, esse é o requisito principal. É querer contribuir, é demonstrar, é estar disposto. Se ela for para a entrevista com a direção e a direção não identificar isso, ela não contrata. Então, é importante que a pessoa se dê conta que um detalhe faz grande diferença. E hoje, o processo seletivo tem muito a ver com o quanto eu me preparo. Antigamente, a gente respondia sim ou não, ok, a empresa já saía contratando. Agora, em tempos de crise, existem muitas pessoas competentíssimas buscando uma oportunidade. Então, como é que uma pessoa vai se diferenciar da outra? Se preparando e demonstrando a sua verdadeira motivação na hora da entrevista. Se é tímido, se prepare antes. Se é uma pessoa que não tem muita timidez, ensaie também, porque o treino, ele ajuda muito para que a gente seja objetivo e consiga demonstrar o nosso melhor na entrevista. Cuidado ao demonstrar o seu pior. Não é raro a gente encontrar pessoas que falam mal do antigo trabalho, da antiga empresa, do antigo líder. Dos colegas, do chefe, de tudo. Eu não gostava daquela empresa que eles não pagaram minha comissão direito. Gente, mas tu não fala isso, sabe? Eu não gostava que tinha um chefe lá que era um chato. Tu já ouviu coisas muito piores, né, Zuleika? Certamente. Mas eu me chocava muito com coisas que eu ouvia em processos seletivos, porque, gente, tem coisas que não precisa tu contar. Fica chato. E assim, ó, por uma questão também da percepção que você está passando com relação ao profissional que você é, por uma questão ética, a gente não expõe as empresas onde a gente trabalhou, porque o recrutador vai ficar pensando, ele vai fazer isso quando sair daqui também. Então, assim, a gente respeita os lugares, a gente valoriza, traz os pontos positivos, aqueles pontos que agregaram a nossa carreira, que nos ajudaram a se desenvolver. E os pontos negativos, a gente não precisa trazer na entrevista. Mas por que você saiu? Conta de uma forma leve, de uma forma carinhosa, mas não precisa ler o currículo negativo inteiro do seu antigo gestor. Uma vez eu entrevistei uma pessoa que ela ficou 38 minutos falando de tudo de ruim que tinha na outra empresa. Esse marcou, porque tu sabe, assim, 38 minutos. Porque ela não parava. E eu cheguei a cronometrar, porque foi logo que a entrevista começou. E a pessoa começou, eu nem perguntei. E ela começou dizendo por que ela saiu da outra empresa. E ela ficou 38 minutos falando disso. Pensa, gente, que uma entrevista tem em torno de 40, 60 minutos. Ela gastou o tempo inteiro dela falando mal da outra empresa. O que eu soube dela? Das qualidades dela, dos pontos positivos dela, do como ela pode contribuir com a nossa empresa? Nada. Então, veja que ela não se deu conta. Aí as pessoas me dizem, não, Zuleika, eu não faço isso na entrevista, imagina. Vai para uma simulação de entrevista e pega os detalhezinhos de algumas respostas. Por exemplo, por que você... Eu não me identificava com os valores da empresa. Aí tu vai lá na internet e busca os valores, aí tu vai ver
Nossa, mas os valores da empresa que ela trabalhava são os mesmos daqui. Tá bom, E aí o deu. recrutador pergunta, Classificou. mas que valores é esse que você não se identificava? E aí você fica, ai, eu não quero falar, porque assim, bom, você acabou se comprometendo também. Então, por que trouxe isso? Né? Uhum. Não tem um outro jeito verdadeiro de você dizer a mesma coisa? Olha, eu resolvi buscar outras oportunidades no mercado, mais voltadas para isso, e isso vai falar daquilo que tu está buscando. Não vai falar daqueles problemas que ficaram lá atrás. Então, olha só. Desculpa te interromper. A Ana colocou assim, que as melhores empresas buscam os melhores profissionais e os melhores profissionais buscam as melhores empresas. É exatamente isso. É um casamento, né? A empresa vai buscar aquele profissional mais qualificado e cabe ao profissional. Não é porque a gente está no momento ruim, qualquer coisa serve. Uhum. Começamos a live falando sobre isso, que é necessário pagar contas, mas pensa daqui 3, 4, 6 meses. Se tu aceitar qualquer coisa, possivelmente vai ter que trocar depois. Então, às vezes, vale a pena esperar 2 semanas a mais e encontrar a empresa mais adequada para ti, né? Pois então, e ainda nessa questão, pensando em processo seletivo, tem outras coisas que vão te ajudar. Se você gostou, se identificou com a vaga, você quer essa vaga, apresentação. Eu ia chegar nesse ponto. Agora, então tá, vai lá. Isso conta muito num processo seletivo. Imagina que agora as empresas estão fazendo seleção via, né, videoconferência. Online. Uhum. Online. Gente, se prepare como se você fosse para uma entrevista presencialmente. Isso conta muito. Nada de pijama. Eu já vi entrevistas acontecendo por aí de pijama. Isso demonstra que você se preparou para aquele momento. Que você levantou da cama e veio toda desgrenhada. Então, assim, ó, não é porque você está fazendo uma entrevista por videoconferência que você não vai cuidar da sua apresentação também. Se for presencial, nem se fala. Então, marketing pessoal é muito importante. Os estudos apontam que a primeira impressão, a sensação de como a pessoa se coloca, né, em termos de postura, interferem fortemente na tomada de decisão do recrutador. Então, vai contratar alguém que está assim ou alguém que está assim? Tá? Outra coisa, não deixe o telefone tocando no meio da entrevista, seja presencialmente ou seja online. Não esteja mascando chiclete nessa hora. São pequenos detalhes que fazem muita diferença. Mas tudo isso costuma aparecer e acontecer no dia de entrevista. Sem falar nos exageros, né? Roupas muito estampadas que chamam muito atenção. Não vou falar dos decotes e saias curtas, né? Batom. Eu já vi batom quase que parecia uma luminária. Assim, não sei nem como é que conseguiram comprar uma coisa tão carnavalesca, como se diz. Brilhava! Brilhava numa entrevista. Então, assim, cuidado com a apresentação pessoal também é importante para quem está buscando um trabalho agora. Somado a isso, comunicação. Então, alguns treinos para que você consiga comunicar realmente o que você quer. Então, ser um pouco objetivo, ser organizado no raciocínio. Tem gente que mistura uma coisa na outra, uma experiência na outra, vai e volta, e não tem lógica na organização do seu raciocínio. Então, é importante treinar esse ponto de comunicação. Outra coisa, o título é Estou desempregado. E agora? O título da nossa live hoje. Gente, eu botei e fiquei sem trabalho para ficar mais bonitinho, né? Olha só, que bonito. Adorei. A Cíntia é muito requintada, ela é muito polida, isso é muito legal. Então, o que acontece nessa hora? Como é que você está gerindo o seu tempo? Você pensa, eu estou desempregado, então eu vou assistir séries até de madrugada, aí amanhã eu acordo ao meio-dia, daí assim, quem sabe se der sorte vai surgir alguma vaga lá no meu e-mail. Não, você tem que montar a sua rotina
como se você estivesse num dia de trabalho. Você acorda, você se prepara, você às 8 horas está na frente do computador, você começa a fazer recrutamento das vagas, você manda tantos currículos. Seu trabalho é procurar trabalho, né? O seu trabalho é atividade. Adorei. Qual é a tua atividade agora? Estou procurando trabalho. Como assim? Acordo todo dia, tenho a minha rotina, tomo meu café, sento, tô fazendo o quê? Tô procurando trabalho. Então, parece essa é a tua ocupação. Mas um dos grandes problemas de quem está buscando um trabalho é não estar buscando trabalho. Porque ele está fingindo que está, né? Ele não se organiza. Bom, mas daí hoje eu posso, porque afinal eu estou desempregado. Amanhã eu posso também, daí depois eu vou dar uma saída. E eu não tenho uma rotina, eu não tenho uma organização e não tenho uma intensidade de busca. Então, se eu não gerenciar o meu tempo, o dia passa assim. E as oportunidades estão passando junto. Até porque aí aquela pessoa que entendeu que a sua ocupação é procurar um trabalho sai na frente. Pronto. Né? Pronto. E aí, depois não adianta se lamentar, né? A Sheila está perguntando aqui, como estão as ofertas de emprego? Vocês têm ideia se estão aumentando? Ótima pergunta, Sheila. Então, nós sabemos que com a pandemia nós tivemos um decréscimo de vagas divulgadas no mercado, de processos seletivos, inclusive de contratação. Entretanto, existem alguns segmentos que estão funcionando normalmente, ou até mesmo crescendo. Então, a área de tecnologia, por exemplo, ela está contratando. Então, é uma área que está bem aquecida e que estão surgindo muitas oportunidades. Então, o que eu sugiro? Se você está numa área onde está havendo contratações, corre, se prepara e começa a se candidatar, participar de processo seletivo, você vai conseguir uma oportunidade. Se você é de uma área que está parada, digamos assim, que está em stand-by, se você é da área de hotelaria, da área de eventos, a gente sabe que nesse momento, né, tá tudo muito lento nesse segmento e ainda sem previsão de retorno. Bom, aí é a hora de você fazer uma escolha. Ou eu vou usar esse tempo para me lamentar, ou eu vou usar esse tempo para me preparar. Uhum. Então, algumas áreas estão sim superaquecidas e estão funcionando normalmente, algumas estão crescendo, você tem que olhar de acordo com o seu segmento. Tem muitas empresas contratando, sim, tá? Eu atendo algumas empresas que estão contratando mais do que antes, porque são do segmento de tecnologia. E você pode assumir o seu protagonismo e escolher o que você vai fazer agora. Bom, se tiver uma ou duas vagas no seu segmento, vá competir por essa vaga, né? Vá em busca dessa oportunidade da melhor forma com que você conseguir. Então, assim, não adianta não fazer nenhum curso, não estudar nada sobre o tema e achar que vai chegar numa entrevista e se sair super bem. Isso é uma ilusão que nós temos de que na hora eu dou um jeitinho. Na hora eu resolvo. Coisa de brasileiro. Coisa de brasileiro. Então, se prepara antes, vai estudar, agrega valor a esse projeto que é a sua recolocação profissional. E aí sim, em algum momento, a economia vai retomar. Isso sempre existiram crises, tudo bem que essa é uma crise bem forte, mas a economia vai retomar sim. E nesta hora você tem que estar preparado. Então, como é que você chega na frente se você estiver preparado? Minha sugestão é: foca agora, ao invés de se lamentar, ao invés de ficar vendo a notícia ruim, ao invés de olhar para aquela estatística negativa, foca no que você pode fazer. E o que você pode fazer é buscar conhecimento, treinar, ensaiar. E aí, quando chegar a oportunidade, você vai estar entre os melhores. Aí você vai se sentir bem, você vai ter autoconfiança, você vai estar seguro, porque você fez a sua parte. Agora, você não fez nada e alguém te liga amanhã e diz: olha, gostaríamos de te chamar para uma entrevista. Como é que você chega lá amanhã? Você chega mal, você chega tenso. Por quê? Porque você não se preparou. Então, tem poucas vagas? Depende do segmento. Entretanto, a minha sugestão é: se o teu segmento está em baixa no momento,
use esse tempo para se preparar e chegar bem preparado, bem forte no momento em que surgir essa outra oportunidade. O Flávio tá falando aqui que antes dele ter a empresa dele, quando ele ia para uma entrevista, ele sempre pensava que ele tinha que vender o perfil e a imagem dele. E é exatamente isso, não deixa de ser uma venda. Tu vai se vender como um profissional. E aí, na entrevista, tu vai entender, a empresa precisa me comprar e aí vai dar ali, compra e venda, né? Exato. E eu gostei muito dessa analogia, e especialmente, assim, ó, te coloca na posição, então, do cliente, né? É tão legal quando você compra um produto verdadeiro, que é aquilo mesmo, que agrega valor. Entrega, né? Aquilo, tinha várias promessas lá. Pô, aquilo ali funcionou para tudo que tu comprou? Sim. Poxa vida, que legal. Então, o recrutador vai ficar feliz que ele fez a compra certa e o cara vai ficar feliz porque se vendeu também para uma empresa que entregou tudo aquilo que prometia, né? Então, eu penso que se a gente mostrar o nosso melhor, porque na entrevista para mostrar o nosso pior não faz sentido, né? Acontece por vezes, mas não é o que a gente recomenda. Foca em mostrar o teu melhor, foca em ser verdadeiro, porém preparado, né? Que com certeza você vai conseguir aumentar as suas chances. Tem mais um ponto que eu queria acrescentar, que é a importância de você trabalhar a sua inteligência emocional. Porque autoconfiança, segurança, credibilidade, respeito, são coisas que você precisa poder demonstrar. Agora, se você não vem cuidando disso com antecedência, no dia da entrevista vai demonstrar muito. Não vai brotar tudo isso com a lenha assim pra ti, né? Tem que trabalhar. São elementos que a gente precisa ir trabalhando ao longo do tempo. E essa questão do autoconhecimento que tu comentou traz muito isso. Da gente até se entender que tipo de pergunta me deixa mais nervosa. Como que eu me sinto mais à vontade. E a gente vai trabalhando até esses sentimentos. Assim, então se me perguntarem isso, eu já tenho que estar preparada para responder aquilo lá. Não ficar nervosa, não demonstrar, enfim, sei lá. Todas as entrevistas perguntam por que você saiu da última empresa? Mas como que você ainda não se sente mal e passa mal e demonstra para o entrevistador que você está mal para responder isso? É óbvio que vão te perguntar. Então, se prepara antes. Se organiza. Pensa numa forma de demonstrar o porquê que você saiu somado ao que você agregou em termos de aprendizados com essa empresa. E aí, sim, justifica a sua saída. Tudo é o como a gente apresenta. Não necessariamente só o que a gente está apresentando, mas o como. Então, a soma disso tudo que a gente falou aqui vai te ajudar a ter um bom processo seletivo. Veja que nós falamos que tem uma sequência de coisas que te ajudam a encontrar um bom trabalho e a se preparar para a sua recolocação profissional. 1, autoconhecimento. 2, currículo. 3, LinkedIn. 4, entrevista. Marketing pessoal. Comunicação. Gestão do tempo. Inteligência emocional. Simulação e preparo para a entrevista. Veja que a gente deu um roteirinho de todos os pontos que você precisa buscar a partir de amanhã a explorar mais conhecimento e se preparar para quando chegar essa oportunidade, você ser um dos melhores candidatos. Zuleika, a gente está com 1 minuto e meio para acabar. Então, eu vou comentar com o pessoal que está nos assistindo. Se vocês querem assistir de novo o roteiro, ficou com dúvida, a Zuleika falou alguma coisa, não sei o que eu faço, essa live vai ficar salva lá no meu perfil do Instagram. Então, entra ali no IGTV, onde tem os vídeos, e assiste de novo, compartilha. Você tem algum amigo, algum colega, alguém que ficou sem trabalho, compartilha a live. Só assiste aqui, as gurias deram várias dicas lá. Me deram passo a passo. Então, e tá contigo, a bola tá contigo. E aí, boa sorte, desejamos sucesso aí para quem tá na busca por um novo trabalho. Eu fico à disposição, quem precisar, me chama no direct. E, Zuleika, eu só tenho a te agradecer mais uma vez, né? Obrigada de novo pela ajuda. Eu adoro conversar sobre esses temas. Agradeço muito o teu convite e, assim como você, fico à disposição para esclarecer dúvidas, para trocar ideias com quem quiser explorar um pouquinho mais sobre esse conteúdo.
E não esquece, o protagonismo da sua carreira está nas suas mãos. Então, vamos lá, vamos atrás e vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Tenho visto muitas pessoas reclamando e apavoradas, e aquilo está fora do alcance. Né? Tem coisas que estão ao alcance. A gente vai cair. Então, antes da gente cair, para salvar ela, eu vou desligar. Combinado, então. Até logo. Um beijo, obrigada. A gente se fala. Beijo. Pessoal, obrigada tchau, pela tchau. audiência.